Então nós vamos dar mais um passo, o terceiro passo de luz para o nosso viver. O princípio de Cristo está em Mateus 5:12. Também você pode juntar o texto de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10. E ainda, se quiser, mas isso você vai fazer em casa, ok? Só anota aí. Você pode também ler 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 10. E pode somar-se, esse nós vamos ler aqui ainda hoje, Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4. Quando eu falo metade de um versículo, eu levo 1 hora. Agora vocês viram que eu citei vários versículos, ok? Até a meia-noite nós acabamos hoje. Tá bom? Meia-noite eu acabo. Vamos lá. Jesus, ele traz uma temática, e é muito interessante, porque nós vamos ler o texto, e ele coloca uma temática no meio de um texto, que a princípio é um texto complicado, que trata de tribulação, de perseguição, mas olha só qual é o princípio que ele usa, para quando nós passarmos por perseguições, tribulações, e enfrentarmos situações difíceis. O princípio que ele traz é: alegrai-vos. Alegrai-vos. Mas como assim? Eu vou me alegrar? É exatamente isso. É interessante porque a alegria é fruto do Espírito. Nós vamos ver isso essa noite ainda. É um fruto do Espírito. Só um indivíduo espiritualizado pode ter verdadeira alegria. Em outras traduções vai estar aí como gozo. É a mesma coisa, ok? A raiz que origina essa palavra lá de trás, porque esse mandamento, princípio aqui, mandamento, este mandamento de Jesus, porque Jesus não disse assim, ó, se vocês quiserem, se alegrem. Se vocês enfrentar alguma dificuldade e vocês achar que é bom, tenham alegria. Ele não falou assim. Ele, no meio do texto, ele coloca: alegrai-vos. É imperativo. Alegrai-vos. Tenham alegria. Sejam alegres. E eu não estou falando de felicidade. Eu estou falando de alegria. Ok? Até porque a felicidade depende de circunstâncias. E ela depende de momentos. Felicidade se alterna, tá? O sujeito está todo alegre e daqui a pouco alguém diz uma coisa que ele não gosta, já ficou triste. Não é, perdão, está todo feliz e daqui a pouco alguém o ofende, ele já se torna infeliz. Rapidinho a coisa muda, se altera. Mas a alegria não, a alegria ela nasce dentro do indivíduo, o gozo do Espírito surge dentro do indivíduo, e é fruto espiritual através da consciência crística. Eu aprendo de Jesus, me conscientizo da verdade divina, e dentro de mim surge alegria. Aí eu passo a ser uma pessoa alegre. E Jesus não admite que não sejamos alegres. Aliás, esses crentes lutam, esses crentes que estão de cabeça baixa, esses crentes que estão toda a vida na batalha, são incoerentes com o Evangelho de Jesus. Até são incoerentes com qualquer Evangelho, porque Evangelho é boas novas. E se o sujeito carrega boas novas, por que é triste? Por que está para baixo? Porque ele se deprime em si mesmo. Tem alguma coisa errada. A marca de um autêntico cristão é alegria abundante, gozo no coração. Essa é a marca de um autêntico cristão. Ora, Jesus diz em Mateus 5, versículo 11 e 12. Ele diz assim: muito felizes serão vocês, ou bem-aventurados sois vós, quando vos, acorde aí um pouquinho, quando vos
perseguirem. A minha tradução diz assim: quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem, não está lá? Mateus 5, 11 e 12. Não está aí, Di. Falhou a passagem do slide para o Diego. Está direto no 12? Tudo bem, mas está ali, ó. Já vou chegar no 12, tá? Versículo 11, então. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Preciso grifar aqui, por minha causa. Porque tem irmãozinho que ele arruma um monte de confusão. Ele diz que é cristão, ele diz que serve a Deus, ele diz que entregue a Jesus, entregou a vida para Jesus, mas aí ele arruma confusão com um, confusão com outro, faz fofoca desse, fofoca daquele, é casado e namora as novinhas, entendeu? E aí a mulher quer quebrar o nariz dele. Não é assim que funciona? Ou as irmãs estão tão convertidas que toleram? Toleram não, né? Aí tem também o inverso. Senão vão dizer que eu sou feminista. Tem que botar o homem também aqui num lado bom, né? A irmã caça confusão com a vizinha, entende? Faz intriga com o genro, por isso que só tem piada de sogra. E aí, vocês já viram uma piada de sogro? Contem para mim, que eu estou procurando uma, não achei. Só tem piada de sogra, não sei porquê. Entende? Mas tudo bem. O sujeito arruma confusão e depois ele diz que está sofrendo por amor de Jesus. Ele vai trabalhar lá no serviço dele, ele quer evangelizar, ele está fazendo missão. Ele ganha por hora, certo? E ao invés de trabalhar, ele fica falando de Jesus para o outro ali. O patrão vem, olha e dá uma chamada de atenção. Não adianta, porque o patrão vira as costas, ele vai lá e começa a falar de Jesus para o outro. E aí daqui a pouco o patrão manda ele embora. E ele vem e ainda pede para dar um testemunho. Porque não é testemunho, né? Aí chega aqui e diz: irmãos, eu quero contar que eu estou sendo perseguido por Satanás. O anjo caído está voando em minha direção. Ele vem com esse papo furado aí, né? E aí, por quê, irmão? Não, fui mandado embora do emprego. E ele não conta o que ele estava fazendo, roubando horas do patrão. Horas de trabalho, ele recebe para trabalhar e não trabalhava. Ficava querendo evangelizar, porque o nome de Jesus precisa ser divulgado. É a consciência dele. Falta comprometimento com a verdade. Está errado. Não se faz desse jeito. Evangelho se prega com a vida. Quer pregar evangelho na tua empresa? Cumpre todo o horário. Trabalha por hora? Cuide até na hora de ir tomar água, para não perder tempo nenhum. Entendeu? Você ganha por dia? Você tem que produzir mais do que aquele que ganha por mês. Aí você vai chamar a atenção das pessoas. Aí as pessoas vão dar testemunho da tua vida. Vão dizer: olha que aqui tem uma pessoa especial. Entendeu? Você assim prega evangelho sem abrir a boca. E quando der, na hora do café, depois do horário de trabalho, você fala. Pregue o evangelho e quando for possível, fale. Essa é a lógica. Continuando. Quando você sofrer por calúnia, por injúria, por perseguição, porque você é justo, porque você é fiel, porque você faz as coisas certas, porque você gosta das coisas direitas, porque há retidão em você, então você estará sofrendo por amor de Jesus. Só então estará sofrendo por amor de Jesus. E aí Jesus diz assim: quando isso acontecer, versículo 12, exultai
e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, os profetas, os homens de Deus, os ungidos do Senhor, certo? Eles foram perseguidos por causa da sua justiça, foram perseguidos por causa da sua retidão, foram perseguidos por serem homens cuja a verdade estava na boca deles, foram perseguidos porque queriam agradar mais a Deus do que aos homens, foram perseguidos por pensar alto, por ter uma mente que é lá de cima e não aqui de baixo. Eles não foram perseguidos por fofoca, por escândalo de adultério, não foram perseguidos porque querer dinheiro dos outros. Um homem de Deus não quer o dinheiro de nenhum de vocês. De nenhum de vocês. Um homem de Deus sabe que Deus o sustenta. Um homem de Deus conhece todas as histórias bíblicas. Sabe como Deus sustentou Elias através de um corvo. Sabe como Deus sustentou e cuidou da vida de Abraão em terras nas quais ele era peregrino. Sabe como Deus cuidou e sustentou o povo de Israel por 40 anos em um deserto, sem padaria, sem loja, sem nenhum tipo de plantação, sem celeiro, como ele sustenta as aves do céu. Ele sustentou aquele povo nas terras de sua peregrinação. Um homem de Deus sabe isso, ele prega fé para vocês. Ele prega confiança em Deus. E por isso mesmo, Jesus, homem de Deus. Ai, que blasfêmia, ele é Deus. Homem de Deus. Se eu estou blasfemando, então Paulo blasfemou também. Porque o Paulo disse, ó, lembra-te, Timóteo, que Jesus, que é da descendência de Davi, homem, segundo o meu evangelho. É homem. E ele mesmo se dizia, eu sou filho do homem. Por acaso Deus é homem? O salmista diz, sabei que o Senhor é Deus. O Senhor não é homem. Jesus disse para a mulher samaritana, olha, Deus é espírito. Não é homem. Jesus fez questão de dizer e frisar, eu sou um filho da humanidade, mas ungido pelo Pai, autorizado pelo Pai, embaixo do Espírito do Pai, dominado pelo poder do Pai, e pronto para fazer a vontade do Pai, revelou o Pai para a humanidade. Mostrou como é Deus através da sua humanidade. Resgatou a semelhança do divino que no Éden nos é apresentada na alegoria da criação do Gênesis. Só voltou, Paulo diz, o segundo Adão voltou, chegou aqui. Teve o primeiro Adão e esse errou, esse falhou, esse tropeçou, equivocou-se. Mas o segundo Adão, ele diz, que é Jesus, ou ungido, esse foi perfeito em todas as suas ações e nos manifestou como é o Pai, de sorte que tudo que se quiser conhecer de Deus, é só olhar para Jesus. Porque tem gente que fica, né? Será como é que é Deus? Deus é como Jesus. Ama como Jesus amou. Tem misericórdia como Jesus teve misericórdia. Olha para cada pessoa como Jesus olhou. Transita entre os seres humanos na sua essência espiritual. O divino está entre nós. E não está entre nós aqui nessa casa. Ele está entre nós em todos os lugares em que nós estivermos. Alguém até fez uma pergunta para os que ainda têm a percepção e a crença num diabo lá da Idade Média, né? Aquele
chifrudo de rabo comprido e pata de cavalo que desenharam. E alguém perguntou: se ele existe, Deus está no coração dele? E agora? Não ouse dizer que não. Sabe por quê? Porque se você ousar dizer que não, você diz que ele não é onipresente. Tem que pensar. Se ele é onipresente, não tem de onde tirar ele. Ele está presente em toda a sua criação. Na graminha, no capinzinho, na sementinha, em tudo. Em cada molécula da água, em cada átomo, em cada elétron, prótons e nêutrons, em cada pozinho de carbono. Ele está presente. Não se tira ele de nada, nem de lugar nenhum, não dá. Por isso mesmo, Paulo diz que em Cristo, tantos que se salvam quanto os que se perdem, estão dentro de uma mesma situação. Olhando através de Cristo, tu vê isso. Os que se perdem em Deus. E os que se salvam em Deus. Os que se eternizam na força de Deus. E os que são aniquilados, perecem, são destruídos pela força de Deus. Você entende? Ora, na compreensão dessa grandeza, é que Jesus diz: alegrai-vos. Porque a partir dessa perspectiva, às vezes tão difícil de compreender, o que Jesus está dizendo é: não importa o que tu estejas passando na vida, alegra-te. Se é que tu já aprendeu a respeito de Deus, e que tu enxerga Deus em todos os lugares, o tempo todo, se tu tens compreensão de que Deus está presente na tua vida, na tua casa, na tua família, na nação, no bairro, na cidade, no estado, se você enxerga Deus assim, porque é isso que nós passamos para os outros, não é? Todo mundo que fala de evangelho fala isso. Não, Deus é bom, Deus está ali, Deus está aqui, Deus está lá. Só que na prática da vida a maioria se perde. E ao invés de se alegrar, se entristece. A alegria como base e princípio da confiança em Deus não é nova, Jesus não a inventou para pregar. Todos vocês sabem que Jesus era um guardador da Torá, do Antigo Testamento, da lei e dos profetas. Jesus, ele atropelou as tradições humanas, as invenções humanas, os dogmas humanos. Chegasse para Jesus: ó, não pode ir na praia, ele dava risada. Quem não pode ir na praia, o quê? Entendeu? Chegasse para Jesus e dissesse: ó, não pode tomar vinho. É pecado tomar vinho, Jesus, não pode tomar vinho. Ele ia dar uma risadinha e disse: é porque tu não estivesse comigo lá em Caná da Galileia. Lá eu ia te mostrar se pode ou não. Eram 6 talhas cheias, em média de 180 litros cada um. Será que ele gostava de se divertir? Ah, era suco de uva, era. Vai nessa, vai. Suco de uva, Tem um mestre de sala que vai lá experimentar e diz que era o melhor vinho, o cara era um tolo. Pagaram um tolo para ver se era vinho ou suco. Mas a Bíblia pentecostal traz na nota de rodapé. Bota no lixo. Nota de rodapé é coisa de teólogo que não tem o que fazer. E fica inventando dogma para os outros. Bota na lata do lixo que não presta. Mas é a palavra de Deus, aquela não. Aquela é a palavra do teólogo. Você entendeu? Não sabem nada. Eu poderia aqui discorrer só sobre bebida que tem na Bíblia e que Deus mandou tomar. Várias. Tinha um festão.
Porque Deus gosta de alegria mesmo. Tem um festão no dízimo do terceiro ano. As pessoas que moravam longe do templo de Jerusalém e que no terceiro ano tinham que vender todos os dízimos das suas colheitas e trazer o dinheiro na sua mão, porque não dava para trazer boi, ovelha, arroz, feijão, lá de Chapecó para cultuar aqui em Itajaí. Não dá, né? Lá de Lages, descesse tudo, com gado, com tudo, não dava. Aí Deus sabiamente orientou Moisés, não, diz que o dízimo do terceiro ano eles vendam. E quando chegar aqui no templo, eles procurem em volta aí, ó, quem é pobre, quem é estrangeiro, né? Que está de passagem pela terra e não tem onde morar, o desabrigado, a viúva, o órfão. Convida também o levita, porque o levita não tem herança na terra, convida ele também. Reúne, faça aquele banquete, compre cachaça, compra uísque, entendeu? Compra cerveja, bebida forte de todo tipo e se banqueteie na presença de Deus. Ah, irmão Deus, se isso não tem na Bíblia, só na tua. Não. É que tu não lê Bíblia. Desculpa a minha objetividade nesse tu não lê Bíblia. Quando eu quero dizer com isso o seguinte, a maioria passa por cima, porque só vai na Bíblia procurar dogma que já tem aprendido. Vai para uma leitura direcionada. Então, folheou a Bíblia várias vezes e passou por cima de coisa que está lá escrita e eles não viram. Inclusive isso aqui, eu redigi um texto que quero jogar na internet. O que a Bíblia fala sobre o dízimo e os pastores nunca falam. Eles nunca que vão ensinar tu a pegar o teu dízimo e fazer um banquete para um monte de irmão. Não vão ensinar. Se eles ensinarem, como é que eles vão andar de carrão? Se eles ensinarem tu pegar o dízimo e repartir com o pobre do teu povo, como é que eles vão se beneficiar? Então eles não ensinam. Mas eu te ensino, porque eu não quero nada teu. Entendeu? E se você perguntar, irmão Deus, tu é dizimista? Eu sou há muitos anos. Há muitos anos, há mais de 40 anos. Então, eu não entendo dar o dízimo, mas eu dou conforme a Bíblia. Conforme a Escritura diz que é para fazer. Entendeu? Eu sou um dizimista que me baseio lá na fé de Abraão, que encontra Melquisedeque, que não tinha lei nenhuma para ele dar dízimo, mas ele vem com os despojos pelo caminho e encontra um homem que ele reconhece como homem de Deus e pega dos despojos que ele tinha ganhado na guerra, entende? Pega o dízimo de tudo, isso é teu, é para ti. Voluntariamente, de coração, não tinha exigência nenhuma. Se não desse, não pecava e dando, só fez caridade. Você entendeu? De coração. E diz que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Rei da onde? Shalem. Rei da paz. Rei da paz. Da raiz de Shalom. Rei da plenitude. Entendeu? E o seu nome é Rei de Justiça. Que governava sobre Shalem, sobre a cidade da paz. Olha que coisa maravilhosa. O Abraão discerniu e disse, esse aí é de Deus. E repartiu com ele. Você está entendendo? Melquisedeque não pediu nada. Não quis nada. Pelo contrário, abençoou Abraão. E após abençoar Abraão, tirou pão da sua bagagem, tirou vinho e fez uma ceia. Vocês pensam que Jesus foi o primeiro a fazer ceia? Partiu o pão e bebeu vinho com Abraão. Comunhão, intimidade. Tudo com alegria. A alegria de Abraão que vem vitorioso. Com a alegria do sacerdote da justiça e da paz que vem abençoador. Um encontro de vitorioso com abençoador. Oh, que vida maravilhosa! Você acha que depois que saiu debaixo das mãos de Melquisedeque, Abraão voltou para casa como?
dançando. Glória a Deus. Louvado seja o Eterno, bendito seja para todo sempre aquele que vive para todo sempre. Oh, glória! Era assim que, alegria, alegria. Hoje os caras dizem que são crentes, estão toda a vida. Irmão, ora por mim, porque aqui em casa está uma luta, dá vontade de orar para Jesus levar. Entendeu? Irmão Adilson, mas a vida não é fácil. E quem que disse que a vida é para ser fácil? A vida, ela é cheia de altos e baixos. Ela é dual. Ela tem noite e dia. Ela tem chuva e dia ensolarado. Ela tem inverno e verão. Ela tem outono e primavera. A vida, às vezes você ajunta e às vezes você espalha. A vida é feita de encontros e desencontros. E o mandamento é, em qualquer dessas situações, alegrai-vos. E é interessante que Jesus vai buscar, ele podia buscar um monte de coisa boa, né? Alegrai-vos pela salvação, alegrai-vos pela misericórdia, alegrai-vos pela graça, alegrai-vos pela abundância, alegrai-vos por isso, por aquilo. Ele podia somar uma porção de coisa boa para a gente ser alegre, não é? Mas ele vai lá e escolhe as coisas mais ruins. Porque das outras coisas, nós temos o hábito de nos alegrarmos. Entendeu? Vai lá, compra um carro e diz, Jesus me deu. Não deu coisa nenhuma, você que comprou. Entendeu? Imagina o carro, Jesus me deu. Deu nada. Tem uns que fazem aquela Bíblia de 60 folhas. Entendeu? Novo Testamento vos dou. 60 pagamento. Entendeu? E aí ele diz, Jesus me deu. Mentiroso. Jesus não deu coisa nenhuma, não vai nessa ilusão. Não vai. Olha que ele era amigo do Pedro. Amicíssimo do João. Não deu nem um reminho. João não era pescador e o Pedro? Por que ele não deu uma lanchinha para eles? Por que não deu um reminho? E detalhe, ele encontrou eles arremendando rede. Ele tinha poder, ele não podia dizer, tá boa a rede. Curei a tua rede. Os nozinhos se entrosaram, tudo sozinho. Não é assim? Jesus não tinha esse poder? Ele falava e as coisas aconteciam. O Pedro é que teve que arremendar a rede, o João é que teve que arremendar a rede, e o reminho eles tiveram que pegar o facão e fazer um remo. Entendeu? Ele te deu a terra e tudo que nela há, no aspecto natural. Entendeu? A terra e a plenitude da terra foi dado para nós. E em nós, ele botou um HD, linguagem de computação agora. Entendeu? Botou um HD, uma memória RAM, entendeu? E um disco com milhões de terabytes, para desenvolver dentro de nós todos os projetos e tudo que você pensa aí, e aí tem memória, tem lixeira, tem de tudo aí dentro, tá organizadinho aí. Foi ele, o computador foi criado daqui, hein? Copiaram, plagiaram, entende? Ele botou tudo certinho aqui. Ontem eu ainda estava falando com um amigo, né, Ricardo? E eu estava dizendo para ele, quando nós chegar diante do Criador, e que nós formos prestar conta, não vai ele acusar nós de erro, não. Outro pensa que Deus vai passar trabalho de olhar para mim, Adilson, tu fizesse errado aqui, tu fizesse errado ali, aquilo lá, eu não gostei, isso ali, tu vais perder a tua chance de entrar por causa disso. Não! Ele só vai pegar o HD aqui, a consciência, e vai rodar o disquinho, e vai passar a vida nossa toda na nossa frente, e é nós que vamos dizer, eu não presto. Ou vamos dizer, eu presto. É nós.
Como é que o João escreveu? Se o vosso coração não vos condena, tens paz com Deus. E se o teu coração te condena? Maior é Deus do que o teu coração. Vocês já leram a parábola do rico e do Lázaro? O Lázaro está em um lugar de tormento. E vocês já prestaram atenção? Perdão, o rico está em um lugar de tormento. E vocês prestaram atenção que ele não pede para sair de lá? Ele não reclama de estar lá, ele não pede para sair de lá. Você sabe por quê? Ele estava na linha da consciência, conscientizado que lá era o lugar dele. Ele fez pedidos para que avisasse os irmãos dele. Olha essa. Pai Abraão, manda alguém aqui dos mortos para voltar lá na terra. Ele nem pediu para vir porque ele se julgava indigno. Diante do quadro da consciência dele, ele entendia que não podia sair de lá. Aí ele disse o quê? Pai Abraão, manda um dos mortos voltar lá na terra e falar com os meus irmãos, para eles não virem aqui para onde eu estou. Na parábola, o pai Abraão disse assim: eles têm a lei e os profetas, eles que deem ouvidos à lei e aos profetas. Ei, nós estamos aprendendo. Nós precisamos dar ouvidos, aceitar o que Jesus fala. Aceitar, não é aceitar Jesus, é aceitar o que ele fala. Entendeu? Nós temos que dar ouvido aos profetas. Nós precisamos dar ouvidos à lei do Senhor. E um princípio da lei do Senhor é nós sermos alegres. Mas isso aí foi Jesus que falou. Como é que é a lei do Senhor, irmão Adilson? Tá bom, vamos para adiante. Um princípio da lei do Senhor é nós sermos alegres. Começa no livro dos Salmos, Salmo 100. O Salmo de número 100, o salmista diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Tem uma tradução: todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com queixa, com tristeza. É com alegria? Que bom. Servir ao Senhor com alegria. Vamos fazer um coral, vamos. Isso aí é para tentar lá dentro da cabeça de cada um. Vamos inculcar essa coisa aí. Vamos lá. Servir. É isso aí. E entrai diante dele com cânticos ou canto, né? Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós. Não foi você que escolheu Ele. Não é você que amou Ele primeiro. Não. Você só existe porque Ele fez um projeto. Ele idealizou você. Você é singular. Não tem ninguém igual a você. Você é muito especial. Você é um ser maravilhoso. Entendeu? Você é um projeto do divino. Ele te concebeu em sua mente. Vou usar a linguagem aqui para você entender. Ele te planejou, o Criador, ele te desenhou. E depois ele executou você, como diz o salmista. Falando de Deus, ele diz: as tuas mãos. Ele está, claro que Deus não tem mão como eu aqui. Ele não precisa disso. Mas na expressão do salmista, para dar entendimento da realidade divina, ele disse: as tuas mãos me entreteceram, me moldaram,
no ventre da minha mãe, quando eu era uma substância ainda informe, uma substância sem forma, um fetozinho, que se olhasse por lá, o que vai dar isso, meu Deus do céu? Uma ameba começou lá no ventre da mãe, lá, entende? E Deus foi dando forma, e foi ajeitando, e foi puxando daqui, puxando de lá, e botou o Espírito. Meu, que coisa grande! O salmista, ele tratando desse episódio, ele diz assim: e isto para mim é uma ciência maravilhosíssima. Não há palavras para descrever. E daí é que o salmista vem e diz: então agora, sirva ao Senhor com alegria, entre diante dele com canto, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos, somos povo seu e ovelha do seu pasto, entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Bendizei ao Senhor, ou seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Tem motivo para nós andar triste? Ai, irmão Adilson, mas aconteceu uma coisa ruim. Louve a Deus, tudo de ruim vai melhorar. Irmão Adilson, vai ter um problemão lá em casa. Louve a Deus, tu vai ficar mais inteligente. Se não tiver problema, tu vira um tanso. Ai, irmão Adilson, eu estou com medo disso. Medo por quê? Encare a vida aí, erga a cabeça, empole o peito. Diz: eu tenho Deus. Irmão Adilson, mas as coisas não são bem assim. Então vai plantar a batata no asfalto quente. Como que não é assim? Ou eu creio ou eu não creio. Ou eu ponho fé em Deus ou eu não ponho fé em Deus. Deus chega para Abraão, um homem como eu e você. E um dia Deus diz para ele: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O Abraão foi lá, recolheu as coisas tudo, só estou indo embora. Ô seu José, olha, tchau, estou indo embora. Para onde que o senhor vai? O seu Abraão: não, eu vou para uma terra que Deus vai me mostrar. O José, eu acho que o seu José, não o José da Bíblia do Egito, tá? Outro seu José, só fictício, né? Oi, disse: o Abraão está ficando doido. Sim, mas vai deixar tudo aqui? Disse: eu vou, Deus mandou. E ele foi. Passou pelo outro vizinho, o Pafúncio. Ele disse: olha, Pafúncio, tão cedo tu não vai me ver mais. Mas por que, seu Abraão? Não, é que Deus mandou eu ir para uma terra que Ele vai me mostrar, e eu creio em Deus, eu confio em Deus. E foi. E foi. Você entendeu? No processo, Deus fala com ele novamente, diz assim: Abraão, tu sabia que tu vai ser uma grande nação? E o Abraão nem filho não tinha. Para confiar em Deus tem que ser meio doido. Crente que quer ficar assim de boa, acha que vai ali, faz uma campanha, porque tem gente idiota mesmo, né? Vai lá, faz uma campanha com fogo falso, a fogueira santa. Mas é uma idiotice, nem fogo não tem. É uma lâmpada acesa com ventilador e papel luminoso balançando, diz: a fogueira santa vai queimar todos os meus pecados. Gente burra, meu Deus do céu. Entendeu? Aí ainda dão dinheiro. Não, bota os teus pecados aí que precisa fazer um voto. Se não fizer um voto, não vale. Aí disse: tá, mas eu voto que vou dar a minha vida toda para benefício dos pobres. Vou fazer igual a Madre Teresa de Calcutá, vou servir os pobres da Índia. Não vale. Não vale. Esse voto Deus não aceita. É o Deus monho. Você está entendendo? O voto tem que ser em dinheiro vivo, o teu salário.
o teu aluguel, senão não vale. Pelo amor de Deus, irmão, vocês já estão inteligentes o suficiente para não fazer isso, né? Hã? Visitei um aqui em Pissarras, estava triste, cabisbaixo, não conseguia ter alegria. Disse: o que houve contigo? Não, eu tinha uma oficina mecânica, vendi tudo e dei para a igreja. Disse: como é que é? Dei tudo para a igreja. Até me levaram na televisão para dar o testemunho. E que testemunho que tu deu? Não, eu disse que agora Deus estava me abençoando, porque eles me instruíram assim, então eu disse: Deus está me abençoando, vendi a minha oficina, dei tudo para a igreja, agora comprei uma oficina nova, estava tudo bonitinho, tudo arrumadinho, comprei uma oficina nova, estou com um carrinho novo. Ele deu esse testemunho na TV. Eu disse: tá aí, e não é? Ele disse: não, Adilson, eu comprei tudo a prestação e agora não estou conseguindo pagar. Aluguei esse galpão, arrumei todo, crendo que o que eu fiz para a igreja, agora Deus ia me dar de volta. Eu disse: cara, Deus não é um banqueiro falido. Deus não faz negócio desse jeito. Deus é inteligente. Deus é a fonte da sabedoria, é a fonte de toda a ciência. Como é que tu vai fazer um negócio desse, rapaz? Até hoje não prestou mais, não quer ver a igreja na frente dele. Você entende? Mas as pessoas fazem isso. E aí quando a gente diz: só obedece Jesus, só faz o que Jesus manda, não precisa mais nada não. Não precisa mais nada. Hoje pela manhã ainda conversei com meu sobrinho, nós temos negócio juntos. E eu conversando com ele, ele disse: Deus tem nos abençoado, né, tio? Eu disse: muito, Deus sempre nos abençoou. Eu disse: quero te dizer uma coisa, meu irmão. Anda na justiça e tu nunca precisa fazer uma oração pedindo bênção. Faz o que é certo. Pratica a justiça e tu nunca vais precisar dobrar os joelhos e dizer: Deus me abençoe. Não. Porque já está escrito: o justo prosperará. É o justo, não é o que ora não. Tem gente que ora e é injusta. Tem gente que dá dízimo e não compra o remédio da mãe, que está velhinha precisando de remédio. Tem gente que visita meio mundo e não visita a mãezinha, o paizinho que está lá, entende? Arcadinho, precisando de uma ajuda. Tem que os vizinhos ajudar. E o miserável do crente chama de ímpio o vizinho que ajuda, porque ele nem sabe o que é ímpio. Não sabe nada. Não pensa que eu estou brabo não, eu estou alegre, hein? Quando eu ficar brabo a coisa é feia. Agora eu estou alegre de estar ensinando evangelho com alegria aqui, né, mano? Coisa boa. É para mim, é para você, o evangelho é para mim. Eu gosto de falar essas coisas porque eu vou me conscientizando cada vez mais. Deu a palavra? Cumpre. E aí vai ser alegre. Alegrai-vos, alegrai-vos. Vamos ainda, em Deuteronômio, livro da lei. Entendeu? Deuteronômio é um dos livros do Antigo Testamento que mais fala a respeito de alegria. Mas eu destaquei duas coisas dentro do livro de Deuteronômio. Primeiro, é o capítulo 26, versículo 11 de Deuteronômio. Quando Deus programa e diz para Moisés: tu vais instituir, ele institui 7 festas em Israel. Mas uma das festas é para todo mundo se alegrar. É quando vem e traz todos os dízimos da colheita, tal. Você vai observando que aí, tudo isso aí é para o povo. Porque Deus precisa do quê, irmão? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos os que nela habitam. Todos.
Entendeu? Aqui já derruba a teologia que diz que só uns que são. Aí tem a teologia que diz que só a nação de Israel é que é o povo de Deus. Aí vem o outro, não, só os evangélicos são povo de Deus. Aí vem o outro, não, só os católicos. Nada disso. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos os que nela habitam. Todos são de Deus. Quando Deus chamou Abraão, ele disse a Abraão: em ti será bendita Israel. Está certo? Não. Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. A semente de Abraão, que vai gerar lá Israel, e as 12 tribos de Israel, Deus fez um pacto com eles para eles serem um exemplo para a terra, para iluminar as nações. Mas desde o princípio o desejo de Deus é que houvesse exemplo. Eles falharam, eles não conseguiram ser o exemplo, eles se desviaram da lei do Senhor, eles saíram fora da proposta de Deus, e aí eles perderam o brilho, perderam a alegria, e por causa de seus erros, Deus ainda tentando conseguir eles de volta, porque Deus podia trazê-los na marra, mas Ele não queria ninguém na marra, porque na marra tu não amas, ninguém ama obrigado. Para amar tem que ser conquistado, e Deus, para conquistá-los, permitiu outras nações invadir Israel e levar Israel cativo. Teve primeiro o cativeiro persa. Lá na Pérsia, eles começaram a clamar por Deus, corrigir os seus atos, se restaurar diante do Altíssimo, e começaram a guardar a lei do Senhor, começaram a estudar os mandamentos do Senhor, e disseram: nós queremos viver, nós queremos fazer. E Deus, de repente, coloca eles no coração do rei da Pérsia. Assuero foi um dos reis persas que investiu na nação de Israel, e eles voltaram para casa, e quando chegaram nas terras de Israel e guardaram os mandamentos do Senhor, prosperaram, cresceram, plantavam e produzia, o deserto florescia, o que eles botavam a mão dava certo, e tudo isso porque Deus queria mostrar que aonde houver um povo que lhe obedece, que faz conforme o que ele diz, esse povo prosperará. Pode ser eu e você. Isso é tanto na coletividade quanto na individualidade. Se todo mundo quiser andar errado, e por aí isso nós temos a história para criança, do dilúvio. A história do dilúvio é uma historinha, um midrash judaico. E qual é a história do dilúvio? Que todo mundo começou a andar errado, virou tudo ímpio, virou todo mundo violento, e um queria tomar o que era do outro, e se apossavam. Essa é a história do dilúvio, o resumo da história do dilúvio é essa. E Deus, uma expressão para o nosso entendimento, por isso é uma historinha, que Deus não precisa fazer isso. Deus, olha, disse, eu tenho que achar um justo, eu vou ver se eu acho alguém que não se corrompeu. Ora, Deus precisa procurar, o onisciente precisa fazer uma busca, entende? Uma varredura, mandar drone de um lado para o outro, para ver se tem todo mundo, que cada um está fazendo. Ele precisa? Não, é uma historinha, mas é uma história para as crianças hebreias aprender que a justiça é o segredo de uma vida bem-sucedida. E aí Deus então encontra Noé, na história Deus encontra Noé. Todos estavam corrompidos, toda a carne se corrompeu, carne. Aí vem uns aí com os nefilins e diz que era anjo que caiu do céu, híbridos que se relacionaram com mulheres. Porcaria nenhuma, é toda a carne. Carne é carne, anjo é espírito.
no sentido místico. Claro que nós aqui já sabemos que anjo é um mensageiro, e que qualquer um pode ser um anjo, você pode ser um anjo. Entendeu? Outro dia até alguém perguntou, escuta, anjo é só masculino, não tem feminino? Diz, querido, a escritura foi escrita há 3.500 anos atrás, um machismo imperando, tu acha que eles iam botar lá mesmo anja? Mas é óbvio que quando tu olha para as escrituras com uma visão correta, tem lá, Débora foi uma profetisa, ela era uma mensageira, era um anjo. Um anjo. Esther foi um mensageiro de Deus diante de Assuero, para ajudar o povo hebreu, um anjo de Deus diante da corte de Assuero. Você está entendendo? Esquece, mas tem um livro de Enoque, que o livro de Enoque foi escrito agorinha ali, 1.200 anos. Nós estamos tratando de escritura que tem 3.500 anos, vamos agora nos apegar a um livro que foi escrito aí no meio do caminho, e vão dizer que é o livro do Enoque lá de trás da Bíblia. Primeiro que quando Judas cita Enoque, ele diz que Enoque era o 7º depois de Adão, ou numa sequência cronológica, ele vem na 7ª geração. Poxa, o livro foi escrito agora, o Enoque está lá no início de tudo. Esse livro aí é uma mentira, cheio de misticismo, entendeu? De hierarquia angelical. Eu digo para vocês o que é o livro de Enoque, para quem já leu e para quem está lendo. O livro de Enoque é a descrição da corte de Faraó. Deus é Faraó. Os que servem na corte são os anjos, os mensageiros do Faraó. E aí, sucessivamente, o arcanjo, o chefe dos mensageiros. Entendeu? O querubim, o príncipe, herdeiro de Faraó. E aí vai. Entendeu? O que estamos tratando aqui não tem nada a ver. Nada a ver. Agora nós vamos falar de Deus, nós vamos falar do Criador. Então nós precisamos nos situar naquilo que falamos. Entendeu? Ele procura justos. Procura no sentido de, ele está olhando o justo. Ele enxerga o justo. Ele sabe quem é justo. E o justo tem a sua proteção. O justo tem a sua bênção. O justo prosperará. E isso não é porque ele vai vir aqui interferir e dizer, esse aqui é justo, vai arrumar emprego. Esse aqui é injusto, não arruma emprego. Esse é justo, ele vai ganhar na Mega Sena. Esse aqui não é justo, vai perder na Mega... Não é assim. Ele já interferiu. A interferência divina foi na criação. Da criação para diante, o mundo é dual. E cada um dará conta de si. Ele botou diante de nós os caminhos. E nós é que escolhemos. Você e eu é que escolhemos. Vamos ser verdadeiros ou mentirosos? Justos ou injustos? Retos ou tortos? Vamos ser sinceros, sem cera, sem máscara, ou extremamente hipócritas, mascarados, fingidos. Tem gente que só gosta de máscara, finge que é rico, e passa uma trabalheira, o cartão de crédito está todo em débito, entende? Está pagando só o juro do cartão, porque tem que se apresentar para os amigos que é rico. Tolo. O rico não precisa esnobar e apresentar para os outros. Salomão já escreveu disso, está escrito. A gente que não tendo nada aparenta ter muito, e há outro que tendo muito aparenta não ter nada. Esse é o esperto. Você entendeu? Eu não tenho que viver para fora de mim, eu tenho que viver para dentro de mim. Eu tenho que ser fiel à minha consciência e à minha confiança em Deus. É disso que Jesus... E para isso, com alegria, viva com alegria, seja feliz. Meu Deus, quanta coisa boa que eu tenho para falar, vou até a meia-noite mesmo. Entendeu? Ainda Deuteronômio 28. Eu li ali, né? Ou não li? E te alegrarás por todo o bem, 26, 11. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa. A ti e a tua casa. Tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Ou seja, tu vais pegar as porções que Deus te dá
e tu vais te alegrar, tu não vai usar só para ti. Faz feliz o teu filho, seja feliz, te alegrarás com tudo que o Senhor teu Deus tem te dado. Tem gente que anda numa tristeza só. Ele olha para a casa que ele mora e diz, essa desgraça. Aí é uma desgraça mesmo. Tem casa que é um inferno, né, irmão? Hã? O cara bota o pé na porta, ele já entra dizendo, que casa nojenta. Eu não suporto essa casa. Entende? Aí vira uma desgraça. Ele já está profetizando desgraça para ele mesmo. Entendeu? Ele faz um almoço, vem os filhos já não querem nem ir mais. Porque se reúne os filhos em volta da mesa dele, é só desgraça. Essa carne está dura, esse arroz está podre, esse não sei o quê, e vira tudo uma coisa ruim mesmo. Entende? Porque o sujeito não sabe ver bênção, ele não sabe ver bênção. Entendeu? Ele tem um carrinho, ele entra no carro, não vejo a hora de trocar esse nojo aqui. Entende? Mas a lei do Senhor diz, e te alegrarás por todo o bem. Não é bom ter um carrinho, pode ser um fusquinha velho. Pode ser um fusquinha velho. Quer ver quando está chovendo? Então tem um fusquinha velho para tu embarcar e ir para casa. Que coisa boa, né? Não, tens que ir lá em Camboriú. Tens algo para resolver lá. Que bom ter um carrinho velho para ir lá, né? Entra naquela carrocinha lá e diz, que carroça boa. Ô carrocinha abençoada. Abençoa o que tu tem. Te alegra com o que tu tens. Tem gente que nunca se alegra porque vive só na expectativa do que vai ter. Como eu queria ter, é o olho gordo, né? Como eu queria ter um carro igual ao do irmão fulano. Como eu queria ter uma casa igual ao do irmão Beltrano. Como eu, até a mulher, ele olha para a mulher dos outros, como eu queria ter a mulher dele. Ô seu infeliz, seu diabo, tu não está possuído, tu é o próprio, entendeu? Te arrepende desse caminho aí, ô infeliz, e alegra-te no Senhor. Começa a agradecer as bênçãos de Deus na tua vida. Para nós encerrarmos lá, porque as horas já se foram. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 é o capítulo da lei que trata das bênçãos e das maldições. Agora veja que coisa incrível. Ali em Deuteronômio diz, ó, se fizeres conforme o Senhor teu Deus tem te ordenado, aí todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É o processo ali. Tá? Quando vira, são ali uns 15 ou 16 versículos, não estou lembrado agora, que é só bênção, hein? 14 versículos, olha lá, só bênção, tá? Bênção ao entrar, bênção ao sair, bênção no ventre, bênção até para os animaizinhos da casa, porque é onde o justo governa, aí a alegria mesmo, né? Até o bichinho, vocês já viram que o cachorrinho do justo, ele parece que ri para a gente? Né? O cachorrinho do ímpio, ele se torce todo a ficar arcadinho, parece que está dando um derrame no bichinho. Os animaizinhos do justo são bem tratados, porque o justo tem compaixão, não judeia, ele é alguém que tem consciência de que ele é um protetor da natureza, de tudo que existe. Um justo não quebra um galho de árvore para deixar jogado ali por deixar, não, ele usufrui da natureza com gratidão. Mas aí quando vira das bênçãos para a maldição, Deuteronômio 28, versículo 47, antes dele falar das maldições, ele diz assim, ó, porquanto, eu não estou pulando o contexto, tá? Mas aí ele vai falar ali, você lê em casa, e ele diz assim, porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria. Ou seja, tem sujeito que serve a Deus sim, mas sem alegria. Ele diz, porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e júbilo no teu coração, pela abundância de todas as coisas, aí vai começar a maldição. A maldição começa quando eu não me alegro com tudo que Deus tem dado para mim. A maldição é a resposta da minha ingratidão.
A maldição é o resultado de eu não me alegrar com as coisas que tenho. Eu tenho que fazer festa com a Gui, cara. Tem que ter festa lá no AP. Entendeu? Ela hoje vai para casa toda boba, porque agora... Entende? Mas eu tenho que fazer festa com ela, porque agrada o Senhor. Se eu não fizer festa com a Gui lá em casa, eu desagrado a Deus. A Gui tem que ser a mulher mais feliz do planeta. Eu tenho que fazer ela feliz. Entendeu? Se eu vejo ela tristinha, eu já chamo ela para o canto e disse: estás errada. Vamos dar glória a Deus aí. Te alegra aí, mulher. Ela olha para mim: já quer, né? Eu disse: claro que eu quero felicidade, eu quero alegria, eu estou afim de tudo que é bom aqui. É assim lá, velhinho? Ele é assim? É, né? Ô, Churu, é assim com a mídia? A mídia não, tu chegou... A mídia eu só tenho que dar testemunho bom, né? Que eu desconheço alguém que demonstre tanta alegria quanto você. É verdade, eu dou testemunho de ti para um monte de gente, viu, mídia? Por causa da tua fé, da tua alegria, do teu prazer em viver, entende? Enquanto eu vejo gente aí com a minha idade, novo assim como eu, entende, que reclama, é dor no braço, é dor no tornozelo, né? Só vive ai. Cada vez que eu falo com a mídia é só alegria. Entendeu? Eu acho que até quando dói ela dá glória a Deus. Não é assim lá? É isso aí. Entende? Ei, eu estou falando que a lei do Senhor e o mandamento do Cristo, os princípios do Evangelho estão dizendo para nós: alegra-te. Eu estou falando da mulher, vocês pensam que não está na Bíblia, né? Só ler o livro de Eclesiastes, também eu não vou dar tudo de mão beijada, não. Vão ler. Tem gente que tem uma preguiça de ler, acha que eu estou falando coisa de mim mesmo. O Salomão diz que até é para abrir um vinhozinho, ela fica toda boa. Acende uma vela aromática, entendeu? Bota ali um vinho... Faz um belisquinho ali, começa beliscando um palmitinho, bota um amendoinzinho junto, e tu termina beliscando ela. Entendeu? É alegria. Servir o Senhor com alegria. Tem gente, eu estou servindo ao Senhor. Vai lá para a favela levar sacolão, nesse calorão, faça um suador, entende? Ô meu filho, se tu quer dar sacolão para o pobre, ele vem buscar na tua casa. Tem que tu botar lá, não, mas é o sacrifício para o Senhor. E aí deixa a mulher triste em casa. Entende? E vice-versa, porque às vezes é a mulher, né, que precisa se alegrar lá. Porque tem umas tristes, né? Tem uma mulherada triste. Eu sirvo a Jesus. Eu tenho luta porque só tem vitória quem tem luta. Eu digo, eu sou... Meu Deus, eu tenho que guardar aqui, senão sai cada coisa. Tem irmã que parece aquela hiena do desenho animado, né? Eu não sei se Jesus quer. Minha filha, Jesus quer que tu seja feliz. Vai ser feliz, vai ser alegre. Vamos terminar. Olha só. Porquanto não servistes ao Senhor, teu Deus, com alegria e júbilo de coração pela abundância de todas as coisas, aí ele vai descrever as maldições. Aí tem tisica, coceira, sarna, tem inquietude de alma, tem perturbação de coração, tem depressão, tem tudo. Lê lá, você lá na sua casa. Não quer nem ler isso aqui porque eu estou alegre. Entendeu? Tem gente que não tem sossego, não dorme, é uma coisa horrível. Entende? Aí eu chego numa casa dessa, a gente já sente as vibrações, porque nós temos energia, né? A gente tem energia. Nós temos uma áurea aí que está cheia de energia. E a gente chega na porta, tem gente que pensa que eu falo isso aqui é do espiritismo. Porque tem tolo nessa vida, né? Outro dia o Jair estava doentinho, estava de cama, eu mandei uma mensagem para ele assim: saravá, irmão. Aí ele botou risos, né? E daqui a pouco ele responde assim: amém. Eu disse: fosse conferir o que é, né? Ele disse: não, partindo de ti tem que olhar.
Aí que ele falou, né? Não, mas eu estou de cama, estou com dor na coluna. São mais saravá para ti. Entendeu? Saravá. Salvação. Salvação. Bem-vindo. Entendeu? Mas os crentes já falam. Oh, eu falei para um hoje só para ver, né? Eu provoco. Eu gosto. Estava com um hoje dentro do carro, né? Assim, saravá, irmão. Cruze. Eu disse, o que houve? O que houve? Aí ele assim, eu disse, o que veio na tua mente? Ele disse, veio macumba. Eu disse, e o que é macumba? Ele disse, macumba? Eu disse, pois é, o que é macumba? O que veio aí? Visse um galo, uma vela acesa, uma garrafa de pinga, mas não é nada disso não. Macumba é um instrumento musical, de percussão. Por isso que em alguns lugares, aqui nós conhecemos por macumba, quando faz um sacrifício na esquina, né? Mas porque popularizou-se assim. Mas na verdade macumba é um instrumento musical, entendeu? E por isso em alguns lugares o culto é convidado para tocar macumba e ter o batuque. O batuque é que é a macumba. Entendeu? Mas, quem não estuda tem tudo isso mistificado. Meu Deus, é o Satanás. Chama saravá, ele está totalmente perdido. O nosso pastor, fala assim, né? Eu não chamo de pastor, mas tem um que chama dele. O nosso pastor está desviado, ele está pregando heresia, virou satanista. É só que eu gosto de estudar a etimologia das palavras. Língua do Untu, saravá, salvação, bem-vindo. Olha aí, axé, amém. Ei, como é que está escrito? Andai como sábios e não como tolos. Não seja tolo, seja inteligente e seja alegre, seja festivo. Tinha tanto mais coisa para eu falar aqui, mas a hora foi, eu tenho que parar. Eu vou parar. Senão também vocês vão acabar não assimilando tudo, não é? Porque muita informação acaba destoando. Mas olha aqui, te dá a conhecer pela tua gratidão e pela tua alegria, porque essa é a vontade de Deus. Vamos fazer o que Israel não fez. Israel não revelou para o mundo a alegria e o gozo de servir a Deus. Tá? O que ocorreu? Deus levantou o que Jesus chamou de igreja. Igreja é uma comunidade. Tem gente que diz assim, eu sou a igreja. Não pode, não tem como. Porque a igreja tem que ter uma coletividade, tem que ter no mínimo 2 ou 3 para ser igreja. Igreja não é uma palavra singular, é uma palavra plural, que requer reunião. É assembleia, entendeu? É escola também. Então, a igreja é o ajuntamento de pessoas. E Deus uniu pessoas pelo Espírito do Evangelho de Cristo, para que o mundo conheça que a alegria faz parte de todo aquele que ama a Deus e pratica a justiça. Entendeu? Então, não te deixa levar pela tristeza, não te deixa levar pelo abatimento, encare a vida com ousadia, entendeu? Seja uma pessoa para frente, entende? Confie. Quando estiver dando errado, não te desespera. Se alguma coisa der errado, você olhe e diga, Deus quer operar um milagre aqui. Deus quer operar um milagre. Alguns de vocês aqui sabem, eu fui construir, de repente a rua toda ficou alvoroçada. E começaram a provocar a prefeitura, né, o André? A rua toda, reunião aqui, reunião de lá, eu com todas as licenças, tudo certinho. E aí vieram os vizinhos e disseram, Adilson, o que está acontecendo e tal? Eu disse, o que está acontecendo é que tem uma turma aí que ao invés de vir conversar comigo, foram conversar com o prefeito. Vocês viessem aqui, eu mostrava o projeto, mostrava tudo, mas não teve jeito. Mas Deus quer me mostrar alguma coisa que eu não estou sabendo o que é. Entende? Daqui a pouco veio um acordo com a prefeitura.
eu fui tão abençoado, mas tão abençoado. Ei, até o que dá errado é para dar certo. Como é que Paulo escreveu aos Romanos? Todas as coisas cooperam juntamente, elas se juntam, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Você é um chamado. Seja uma pessoa feliz. Vamos agradecer?